Olá, querido, olá, querida, tudo bem? Me responda uma coisa: você tem uma alma ou você é uma alma? É isso que nós vamos explicar no vídeo de hoje. E por que esse vídeo? Olha, eu tenho visto tantos vídeos de pessoas que compartilham aí na internet, alguns amigos mesmo compartilham vídeo que foram gravados por pessoas de diferentes denominações, e me chamou a atenção um vídeo que tem muitas visualizações e compartilhamento, afirmando que nós temos uma alma. Isso me chamou a atenção e eu então, fazendo aqui as minhas leituras bíblicas, algumas dúvidas surgiram na minha mente. E eu queria compartilhar com você então alguns textos bíblicos para que juntos possamos analisar à luz da Bíblia se nós realmente somos uma alma ou se nós temos uma alma, tá bom? Então vamos para o primeiro texto bíblico que eu queria analisar com vocês. Em Gênesis capítulo 2, nós temos ali o capítulo 1 e o capítulo 2, nós temos ali um panorama da criação. Então, no capítulo 2, nós temos a explicação de como Deus criou o homem, Adão e Eva. Então, no capítulo 2, o verso 7, está escrito dessa forma aqui. Eu vou ler com você, a minha tradução é a Ferreira de Almeida atualizada, e eu gostaria de ler com você o verso 7. Então, capítulo 2 de Gênesis, o verso 7, está escrito assim, ó. Acompanhe comigo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, olhando com os olhos bem atentos para o texto, você vai perceber que aí não está escrito que Deus formou o homem e colocou nele uma alma. Você vai perceber que aí está falando que Deus formou o homem do pó da terra. Então vamos imaginar aqui, Deus formou o homem, formou ali um boneco, na verdade, estruturou todo aquele braço, perna e etc e tal. E o que acontece? Ele já era uma pessoa viva, uma alma viva? Ainda não era. O que faltava? Faltava então a vida, o fôlego de vida. E Deus então soprou nas narinas o fôlego de vida. Diz o texto, preste atenção que diz: e o homem passou a ser uma alma viva. Isso significa que pó da terra, mas o fôlego de vida, tornou-se então aquele barro, aquilo que era barro, aquilo que era um boneco, ele tornou-se a viver. Ele passou a ser uma alma viva. E não, o texto não nos fala que Deus colocou no homem uma alma. Por essa razão eu acredito que nós não temos uma alma. Eu acredito que nós somos uma alma, um ser vivo. Para a tua melhor compreensão, eu vou ler uma outra tradução aqui, que é a Bíblia Viva. Eu não sei se você tem na sua casa, você tem a Bíblia Viva ou a Bíblia NVI. Dá uma olhadinha. O que é que diz a Bíblia Viva? Ela diz assim, ó. Então o Senhor Deus formou o corpo humano do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e ele tornou-se um ser vivo. Então perceba aquilo que eu já falei anteriormente. O boneco estava pronto, mas lhe faltava algo. Não era uma alma, faltava vida, o fôlego de vida. E Deus assim o colocou. Agora, você vai analisando a Bíblia, você vai vendo algumas coisas muito interessantes. Primeiro, algumas pessoas chegam a afirmar, dizendo que quando uma pessoa morre, sai dele uma alma. E se for uma pessoa ruim, um assassino e etc e tal,
ele fica ali sofrendo em algum lugar ou vai para o inferno, alguns chegam a dizer. Outros dizem que sai sim da pessoa uma alma, e se for uma pessoa boa, um crente, um pai de família bom, uma esposa boa, um filho bom, sai dele uma alma e vai para um lugar que eles chamam de seio de Abraão. No entanto, não é assim que a Bíblia nos ensina. Como é que eu sei disso? Você lembra que este mesmo Adão, que Deus soprou nele o fôlego de vida, você lembra que no capítulo 3, ali de Gênesis, ele então é induzido a pecar e ele pecou, cometeu ali o seu pecado, e veio então a consequência do seu pecado, que aquilo que Deus havia dito, olha, se você desobedecer, comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Lembra disso? Então ele comeu, ele pecou, e aí tem a sentença dele ali, uma coisa bastante interessante que eu queria mais uma vez ler com você. O que é que está escrito ali? Dessa feita, nós vamos para Gênesis capítulo 3. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Se você tiver uma Bíblia aí, por favor, acompanhe na sua Bíblia, tá? Marque os textos, lendo e relendo se possível, porque esse conteúdo aqui é muito importante. Compartilha com teus amigos também, se eles têm alguma dúvida, tá? Capítulo 3 de Gênesis, eu quero ler com você o verso 19. Olha o que é que diz. Deus falando para ele, ó, no suor do rosto comerá o teu pão, até que tu tornes a terra, pois tu é pó. Pois dela tu foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornará. Você prestou atenção? Deus falando para ele, olha, você foi feito do pó da terra, você é pó. E agora que você pecou, vai vir sobre você a morte. E você vai retornar para a terra, porque tu és pó e ao pó tornará. De maneira nenhuma, Deus falou para ele, olha, você agora que você pecou, você vai morrer, e o teu corpo vai para o pó, mas a tua alma vai para o inferno ou para o céu. Deus não falou nada disso, entendeu? Por isso que eu acredito na Bíblia e acredito que nós não temos uma alma, nós somos uma alma, ou seja, nós somos um ser vivo, respiração, aquilo que Deus colocou em nós. Agora, a Bíblia também nos fala, em João capítulo 11, da morte de Lázaro. Então, nós poderíamos perguntar para Lázaro, se aqui estivesse conosco, o que acontece quando uma pessoa morre? Se ela vai para um lugar bom, para um lugar ruim, enfim. Nós percebemos, quando Jesus é informado que Lázaro morreu, o que ele diz? Lázaro dorme. E os seus discípulos ali no capítulo 11 de João, eles ficaram espantados. Senhor, mas se dorme, não precisa nós ir lá perturbá-lo ou acordá-lo. Então Jesus falou a frase que depois do sono ele disse, não, ele morreu. Então veja, Jesus está comparando a morte, primeiramente, como um sono. Uma pessoa que está dormindo profundamente, ela não sabe de coisa nenhuma do que está acontecendo. Vamos supor que uma pessoa tenha um desmaio. Você conhece alguém que já desmaiou? Ou você conhece, ou você mesmo, melhor dizendo, ou você mesmo já desmaiou? Se você já desmaiou, ou se você conhece alguém que já desmaiou, você pode perguntar para essa pessoa o que aconteceu, se ela viu quem pegou ela, colocou em uma cama, levou para o hospital e etc e tal. Ela não vai lembrar de nada. Assim também é a morte, entendeu? Não é que saia da pessoa, quando a pessoa morre, saia dela uma alma e fica olhando o que está acontecendo. Eu fico imaginando o seguinte, quantas pessoas morrem no Brasil? Ou no mundo, né? Quantas pessoas não são assassinadas? O ladrão entra na casa para roubar e mata a pessoa, um assalto ali, a mão armada, a pessoa reage, morre. Acontece muito isso no mundo. Mas eu nunca ouvi falar de que aquele que foi morto,
ou foi assaltado e morreu, voltou para contar para a família quem foi que lhe assaltou, quem foi que lhe matou. Eu nunca ouvi falar. Por isso, eu acredito na Bíblia que nós realmente somos uma alma, ou seja, um ser vivo. Nós não temos uma alma. A Bíblia é muito clara quando ela diz o seguinte, em Eclesiastes, capítulo 9, preste atenção nesse texto. Ele diz o seguinte, olha, os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. O verso 6 diz, amor, ódio, inveja, para eles já pereceram para sempre. Não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Meu querido, minha querida, veja bem o que o texto está dizendo. Os vivos sabem que vão morrer. Sabem. Não sabem o dia e nem a hora, mas sabem que vão morrer. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Por isso, não existe possibilidade de nós nos comunicarmos com aqueles que já se foram, já morreram. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele jaz no esquecimento e não sabe de coisa nenhuma. Que Deus te abençoe. Espero que esse vídeo seja muito esclarecedor para você. Vamos orar? Pai querido, toma a nossa vida em tuas mãos, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém.